Olá pessoal, aqui é o M. Evandro Barbosa e eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o livro que eu acabei de ler, que é um livro excelente feito pelo Mikhail Marin, que é o livro Learning from the Legends. Esse livro ele está dividido em 9 capítulos e em cada capítulo o Marin fala sobre um grande jogador. A maioria deles são campeões mundiais ou então jogadores ali que se destacaram muito, por exemplo, Korchnoi ou então Rubinstein. E para cada jogador desses, o Marin ele relaciona algum tema. Por exemplo, o Rubinstein ele relaciona com o final de Torres, que é uma das especialidades do Rubinstein. O Fischer ele relaciona com a luta do bispo contra cavalo, o bispo melhor do que o cavalo. O Fischer adorava tentar provar nas partidas que o bispo era melhor que o cavalo, principalmente o bispo de Casas Brancas. E vários outros temas, por exemplo, torre contra duas peças menores. Então, esse capítulo é sobre o Mikhail Tal, que ele sempre gostava de tentar provar que a torre era superior do que as duas peças em algumas posições. E, por exemplo, o Calcin, da técnica, né? Que o Calcin consegue converter posições que aparentemente as posições são igualadas e ele consegue tirar vantagem dessas posições e ganhar as partidas. Bom, então, para mostrar um pouco do que eu aprendi, né, lendo esse livro, eu resolvi gravar um pequeno vídeo falando sobre o primeiro capítulo, que é sobre o Rubinstein, sobre finais de torres. Bom, o Rubinstein provavelmente foi o primeiro jogador a prestar mais atenção nessa transição da abertura do meio jogo para o final. Então, o Rubinstein ele já estava na abertura pensando em alguns elementos que ele poderia tirar alguma vantagem em um final. Então, pensando em planos a longo prazo. Então, ele foi o primeiro jogador a pensar nisso, esse plano a longo prazo. Sobre finais de torres, os finais de torres são finais bem difíceis, isso porque existem muitos recursos e é nesses finais de torres que a gente vê muitos erros, né, de vários jogadores por não dominar a técnica para jogar esse tipo de final. Claro que isso é bem difícil, mas dá para desenvolver analisando partidas como as do Rubinstein ou de outros jogadores como o Karpov ou então o F. Anderson, que são ótimos finalistas. E uma coisa legal que o Marin fala nesse capítulo é uma coisa sobre avaliação, sobre como avaliar esses finais de torre. Então, ele dá uma sugestão para você avaliar se baseando em alguns elementos. Por exemplo, vantagem material, vantagem de espaço, atividade das peças ou então debilidades. E para cada elemento desses, ele marca como se fosse um ponto. Então ele fala que posições que está, por exemplo, 2-0, né, duas vantagens contra nenhuma do adversário, são posições ganhas. Claro que precisa de uma técnica para ganhar esse tipo de posição, mas são posições que jogadas com precisão, né, o natural é que o lado com vantagem ganhe. E posições que a diferença é tipo 2-1 ou 1-0, ele fala que a posição também tem vantagem, mas que o adversário tem boa chance de lutar pelo empate. Então essa é uma avaliação bem interessante para esse tipo de final. Claro que não é uma regra, né, infalível, mas isso serve como um guia para jogar esse tipo de final. Bom, então essa posição que a gente vai analisar foi uma posição jogada pelo Rubinstein contra o Emanuel Lasker, que era o atual campeão mundial na época. Isso foi jogado em São Petersburgo em 1909. Bom, essa é uma posição muito conhecida
vários livros eu já encontrei essa posição, uma posição bem clássica mesmo. E nessa posição o Rubinstein faz um lance muito forte, que é a torre C1, exclama. As pretas estão ameaçando torre por E3, seguido de dama por G2 mate. Só que o torre C1 é um lance bem fino que o Rubinstein já estava de olho em um recurso contra o torre E3 das pretas. Então, aqui por exemplo, se rei B8 primeiro, ao invés de torre por E3 que foi jogado na partida, as brancas poderiam seguir com torre C5. E quando dama F4, D5, torre por E3, dama C1, é um tema parecido com o tema da partida, torre E4, D toma C6, D toma C6, e agora dama C3. E nessa posição o branco tem uma clara vantagem, porque o rei das pretas ele está muito exposto, né? E como só sobraram peças pesadas, então é uma posição bem difícil de jogar de pretas. Mas na partida, as pretas, né, o Emanuel Lasker fez torre toma E3. Então torre toma C6, rei B8, B toma C6, e agora dama C1, exclama. Bom, esse é o recurso que o Rubinstein contava quando fez o lance torre C1. E as brancas conseguem vantagem depois desse lance. Porque aqui, por exemplo, se torre E5, então dama toma C6, rei B8, D toma E5, e quando dama toma E5, torre C1. E novamente uma posição que as brancas têm clara vantagem, que o rei das pretas está muito exposto. Então na partida, as pretas seguiram com torre por D4, então F por E3, torre D7. Aqui no caso de torre D6, então o branco pode seguir com torre por F7, com vantagem. Então veio torre D7, dama por C6, rei D8, e agora torre F4, exclama. Esse é um outro lance muito fino das brancas. A ideia do branco é iniciar um ataque direto contra o rei das pretas, que está no centro. E com isso, as pretas são forçadas a trocar as damas, levando assim para um final de torres que o branco tem muita vantagem. Então, a ameaça aqui do branco é jogar, por exemplo, dama 8 cheque, e quando o rei E7, torre E4, e o branco vai caçar esse rei das pretas. Então esse torre F4 ele praticamente força F5 das pretas, assim controlando a casa E4. Outros lances, por exemplo, se dama 5, então dama 8 cheque, rei E7, torre E4, rei F6 e agora dama C6. E quando rei G5, H4, ganhando. E se, por exemplo, quando torre F4, se o preto tentar torre D1 cheque, tentando criar algum tipo de contra-jogo, então vem rei F2, torre D2, rei E1, e quando dama por G2, aqui que surge o recurso que o Rubinstein encontrou quando fez torre F4, que é responder dama por G2 com torre D4 cheque. E não dá para comer em D4, que a dama fica no ar. Então, rei E7 e agora dama D6, seguido de dama por D8 mate. Bom, por isso, depois de torre F4, o preto é forçado a jogar com F5, controlando a casa E4. Então, dama C5 e agora dama E7. As pretas tentam trocar as damas para não levar um ataque de mate com as peças pesadas. Aqui novamente, se torre D1 cheque, o preto acaba perdendo, que o branco pode seguir com rei F2, quando torre D2, rei E1, dama por G2 e agora dama A5 cheque, e cai a torre de D2. Bom, então dama E7, dama por E7, torre rei por E7 e agora torre por F5. Então torre D1 cheque e rei F2.
Torre F1 seria um lance muito passivo nessa posição, porque depois de torre D2, torre B1 e torre E2, a torre branca ela fica muito passiva em B1. E a torre das pretas está bem ativa na sétima fila. E aqui as pretas têm boas chances de empatar essa posição. Então rei F2, torre D2, rei F3, torre B2 e agora a torre A5 exclama, o que força a torre B7 das pretas. Bom, e esse é um momento muito importante para a gente parar e avaliar essa posição, que aqui nós entramos em um final de torres e vamos tentar usar esse conceito, né, que o Marin propõe no primeiro capítulo, que é esse conceito de avaliar o final de torres usando alguns elementos da posição. Então, por exemplo, nessa posição, as brancas possuem uma torre ativa, né? Uma torre muito mais ativa que a torre A5. E além disso, as brancas possuem um peão a mais. Então isso já soma duas vantagens. E as pretas não possuem nenhuma compensação. A torre está passiva, o rei também está passivo. Então não tem nenhum elemento para o preto criar contra-jogo. Então essa avaliação seria um 2-0, o que dá o resultado de uma vitória para as brancas. O branco tem clara vantagem. Então, usando essa avaliação, o branco, com técnica, ele deve ganhar essa partida. Então aqui, depois de torre B7, o Rubinstein seguiu com torre A6. É um típico método, né, em finais de torres. A ideia do torre A6 é tentar restringir a atividade das peças, das peças pretas. Porque a torre ela fica muito passiva em B7, a torre está escrava, defendendo o peão de A7, e o rei também continua bem passivo. Ele não pode centralizar o rei, por exemplo. Não, o rei tem que ficar em E7, não tem muito como o preto melhorar essa posição. E agora as brancas podem ir melhorando a posição aos poucos, já que as pretas não têm nenhuma forma de criar contra-jogo. Aqui, por exemplo, em algum momento, as brancas podem tentar jogar A4, A5, colocar o peão em A6 e levar a torre para B7, assim ganhando esse final. Essa é uma ideia bem clara para tentar ganhar essa posição. Mas não é necessário fazer isso imediatamente. As brancas podem melhorar ainda mais a sua posição. E é exatamente isso que o Rubinstein faz nessa posição. Ele vai começar a ganhar espaço na outra ala, ganhar espaço na ala do rei. Então aqui ele seguiu rei F8, E4, torre C7, H4, rei F7, G4, rei F8, rei F4. Bom, as brancas melhoram o rei, ganham espaço na ala do rei também. E o preto não tem nada para fazer além de esperar, né? Então aqui seguiu rei E7 e H5. Bom, e esse é um outro momento crítico da partida, que aqui o Lasker acaba jogando H6. Bom, esse é um lance que debilita a casa G6. Então em algum momento as brancas podem invadir com o rei, por exemplo, a casa G6. Então esse lance enfraquece bastante a posição. Mas é difícil sugerir outro lance, porque se o branco consegue chegar com os dois peões na quinta fila, então a vantagem de espaço das brancas seria muito grande. Por exemplo, se rei F7, se o preto tenta fazer um lance de espera, então as brancas poderiam seguir com rei F5, rei E7 e agora G5, rei F7, E5, rei E7 e G6. E quando H6, torre E6 cheque. E por exemplo, se rei F8, então as brancas podem seguir com torre D6, ameaçou torre D8 cheque, rei E7 e agora a torre A6, torre B7, não tem nada melhor para fazer além de esperar, torre C6, então perdendo um tempo, né? Porque agora o preto vai acabar ficando em zug nessa posição. Se torre D7 agora, então torre C8. E as brancas ameaçam torre G8, ganhando o peão de G7.
Uma outra variante poderia ser, por exemplo, se quando torre E6 cheque, o preto tentar rei D7, então aqui vem um lance muito fino, que é um lance tático, que as brancas só conseguem fazer esse lance graças a essa grande vantagem de espaço na ala do rei, que é a torre F6 exclama. Esse é um lance muito fino das brancas, ameaçando torre F7, porque se agora jogar G toma F6, então G7, torre C8 e E toma F6. E não tem como o preto parar os dois peões passados das brancas. E, por exemplo, torre F6 e rei E8, então torre F7, torre por F7, G por F7, rei por F7, E6. E agora vai acontecer um tema bem comum, né, que é um tema de Zug. Né? O preto ele vai ficar com o rei afogado, ele vai ser forçado a mexer o peão de G. Por exemplo, se rei E8, rei E5, rei E7, rei D5, rei E8, rei D6, rei D8, E7 e quando rei E8, rei E6. E o preto não tem nenhum lance útil para fazer. Se A5, A4, então o preto é forçado a jogar com G5, HG6, H5, G7, H4 e G8 mate. Bom, então voltando à posição da partida, o Lasker preferiu jogar com H6. Como nós vimos nas outras posições, é muito perigoso deixar o branco jogar G5. Então seguiu rei F5, rei F7, E5, torre B7, torre D6, rei E7, torre A6. Bom, a única ideia de jogar torre D6 e voltar a torre para A6 é que o Rubinstein ele queria adiar a partida, porque o adiamento era no lance 40. Então, é como acontece nos dias de hoje, quando o branco faz alguma repetição para ganhar tempo. É algo parecido, ele faz uma repetição para chegar no lance 40 e chegar no adiamento da partida. Aqui seguiu rei F7, torre D6, rei F8 e agora torre C6. Rei F7 e o branco ele conseguiu perder tempos com a torre, né? Com o torre D6 e torre C6. E agora depois de A3, as pretas ficaram em Zug. E aqui o Lasker já abandonou, porque não tem nenhum lance útil para fazer, todos os lances estão perdendo. Por exemplo, se o preto tenta jogar com torre E7, então o branco pode seguir com E6, se rei G8, rei G6, consegue invadir usando a casa G6, e quando torre E8, E7, ameaçando torre D6, seguido de torre D8, ganhando. E, por exemplo, quando A3 se rei F8, então o branco pode seguir com rei G6, torre B3, torre C8, cheque, rei E7, torre C7, e quando o rei E6, torre por G7, também ganhando essa posição. Bom, esse é apenas um dos exemplos, né, que o Marin mostra nesse primeiro capítulo do Rubinstein. E já é um exemplo muito instrutivo, mostrando essa forma de avaliar a posição, né? Como avaliar esse final de torres. E é legal também que nessa posição é importante perceber que o preto não tem nenhum tipo de contrajogo. Por isso foi tão fácil do branco converter essa vantagem. Posições em que o preto tem contrajogo já é um pouco mais complicado. Bom, e durante esse capítulo, ele ainda mostra posições com finais com duas torres para cada lado, que são finais mais difíceis. Por que isso? Porque o adversário pode criar mais contra-jogo, ele tem mais recursos com duas torres. Tanto que uma técnica, né, em finais é tentar trocar uma das torres, né, o lado que tem vantagem, tentar trocar uma das torres para poder converter a vantagem, que fica mais fácil, tem menos recursos. E outro tema interessante ainda nesse capítulo é que ele fala sobre o jogo em duas alas, que é a mesma coisa do princípio das duas debilidades.
que só com uma debilidade é muito difícil você ganhar uma partida. Então você precisa criar uma outra frente de batalha, uma segunda debilidade, para conseguir converter a vantagem. Seu adversário não vai conseguir defender as duas debilidades ao mesmo tempo. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa ideia do final de Torres, né, do primeiro capítulo, do Rubinstein. E até o próximo.